Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aparecem por aqui para contribuir com seus conhecimentos e experiências. E olha que tema formidável estamos trazendo para falar hoje aqui na Prosa com Bertalha, revolucionando a cadeia de frios com IoT e inteligência artificial. A cadeia fria é o ciclo que produtos são submetidos, principalmente os alimentícios e farmacêuticos. Esses produtos, do produtor ao consumidor, precisam de uma temperatura constante. Isso é necessário para preservar qualidade, higiene e segurança. É essencial controlar a temperatura durante todas as fases da cadeia de suprimentos. O objetivo é reduzir o risco de choque térmico, que pode alterar as propriedades do alimento ou do medicamento. A ruptura da cadeia fria, na verdade, causa a deterioração do produto e a redução do seu tempo de vida. O consumidor seria afetado em termos de qualidade e segurança, uma condição que claramente pode oferecer danos à sua saúde. Mas, como as tecnologias mais avançadas e empresas inovadoras podem apoiar este ciclo e evitar que problemas venham a acontecer? Nós vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o Paulo Lerner. Olha só que honra receber aqui o Paulo Lerner na Prosa com Bertalha. Meu caro amigo Paulo, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Ô Bertalha, olá ouvintes do Prosa com Bertalha, é uma honra estar aqui, é um prazer falar sobre esse tema tão interessante, tão atual e tão importante. Acho que na vida de todos nós, na vida das empresas, mas na vida da gente também, da nossa família, que é a qualidade dos alimentos, dos fármacos e todos os produtos que precisam de refrigeração. Que bacana, legal, Paulo. Gratidão enorme pela sua presença aqui, fico realmente satisfeito e seguramente nós vamos ter uma prosa aqui que vai trazer uma contribuição muito boa para as pessoas que nos acompanham aqui. Mas no final das contas, quem que é o Paulo Lerner? Bom, eu sou um empreendedor, já trabalho com tecnologias relacionadas à internet das coisas há mais de 10 anos. Antes da Saios, eu criei uma empresa focada na parte de rastreabilidade e rastreamento de frotas, gestão de frotas e operações de campo. Em 2019, eu identifiquei essa oportunidade na cadeia de frios. Então, basicamente, você tem hoje dezenas de milhões de equipamentos de refrigeração, trilhões de produtos que passam por esses refrigeradores e não tem nenhum controle, não tem nenhuma garantia de qualidade. Então, quando eu me dei conta disso, assim, eu fiquei muito impressionado, vi uma oportunidade muito grande e comecei a abrir a Saios, muito interessado em explorar essa oportunidade. Bacana, bacana, o Paulo. Paulo, antes de embarcar aqui em contextualizar o tema, eu tenho certeza que vai ser uma prosa fantástica que nós vamos fazer aqui, com muito conhecimento e a experiência que você tem, principalmente a cadeia do frio, que é uma cadeia extremamente complexa, né? E nós vamos convidar as pessoas que estão chegando aqui à Prosa com Bertalha para elas se inscreverem, para elas acompanharem, acionarem o sininho, botar um joinha para a nossa conversa aqui, porque esse joinha é muito importante também, né? E voluntariamente nós estamos aqui. Paulo, contextualiza um pouco esse tema para a gente, a importância da cadeia do frio, a importância da monitoração. Vamos lá? Vamos. Então, a importância da cadeia de frio acho que é bem clara para todos nós. Hoje, 2/3 do que a gente consome, de uma forma ou de outra, precisa de refrigeração ou precisa de controle de temperatura. Então, mesmo produtos que não precisam estar em refrigeradores, eles não podem estar expostos a extremos de temperatura, seja uma temperatura muito baixa, seja uma temperatura muito alta. Então, no geral, qualquer produto tem que estar mesmo produtos não refrigerados, tem que estar entre 15 a 30 graus, isso chama temperatura ambiente, e produtos refrigerados, eles vão variar entre congelado e resfriado. Resfriado é de 0 a 4, 0 a 5 graus, dependendo do tipo de produto. Congelado normalmente é abaixo de menos 18. Tá? Então, como eu comentei, para um produto, um pedaço de carne, para
um iogurte, para um leite, para qualquer produto perecível chegar na nossa casa com qualidade, ele precisa da temperatura mantida o tempo todo. O que acontece? Aquela temperatura baixa evita a proliferação de bactérias, tá? E garante a qualidade e a validade do produto. Então, um consumidor que está cada dia mais atento com questões como a marca do produto e associa a marca à qualidade, um consumidor que procura produtos orgânicos, produtos veganos, produtos vegetarianos, sem glúten, baixa caloria, isso só faz sentido se ele foi conservado da forma correta. Então, não existe qualidade sem conservação. E aí, muito do que a gente reparou é que essa conservação acontece de forma aleatória. Então, hoje não existe um processo de controle, de gestão do frio, que é o que a gente faz, para garantir que esse produto está chegando na mão do consumidor na condição correta. E quando eu falo condição, é qualidade e validade. Então, se aquele produto na cadeia de frio foi exposto a uma variação de temperatura, ele começa um ciclo de proliferação de bactéria que vai impactar na validade, que vai impactar na qualidade dele. Acho que todos nós já tivemos experiência de comprar um produto no varejo, ou ir num restaurante, achar que o produto não estava com qualidade, sentir um gosto diferente do que a gente está acostumado a sentir, ou ter uma situação de infecção alimentar, ficar passando mal depois de um restaurante. Então, essas são questões que acontecem com muitas, milhões de pessoas todos os anos, e são questões totalmente evitáveis. E esse é o ponto. Assim, a cadeia de frio hoje ainda é gerenciada como se gerenciava 50 anos atrás. E com as tecnologias novas, com a internet das coisas, com inteligência artificial, isso não faz mais sentido. Tá? Então, hoje, você tem tecnologias acessíveis, tecnologias simples, que ajudam você a controlar uma coisa que nunca tinha sido controlada. Bacana, muito, muito legal esse ponto. Eu estive acompanhando você em alguns posts, algumas postagens, principalmente lá no LinkedIn, algumas reportagens suas em meios importantes no Brasil, principalmente, né? E aí você fala, inclusive, de alguns tipos de monitoramento local, virtual, manutenção preventiva, ou seja, nós até entendemos que todos esses equipamentos, ou melhor dizendo, esses produtos que você mencionou, eles são armazenados, são guardados em refrigeradores, em geladeiras, mesmo em trânsito, não é? Dentro dos caminhões refrigerados. Eu queria que você comentasse um pouquinho esse processo do monitoramento, para depois, no segundo tempo, veja que interessante, eu gostaria de desbravar a solução que você desenvolveu. Mas nesse momento aqui, como é que é feito esse monitoramento, Paulo? Eu vou explicar um pouquinho como a tecnologia evoluiu. Tá? Bacana. Monitorar significa você saber o que está acontecendo, você está acompanhando aquilo. Então, há já algum tempo, mais de 10 anos, você tem a opção de colocar um sensor dentro de um refrigerador e saber a temperatura de um refrigerador em tempo real. Então, essa é uma tecnologia que já tem disponível há mais de 10 anos, e dependendo do tipo de setor, você já tem bastante equipamento que faz isso. Qual é o problema? Tá? E depois eu posso explicar. O problema é que é uma quantidade de dados absurda. Então, dentro de um refrigerador, a temperatura pode variar até 6 graus, e é normal. Tá? O ponto mais frio do ponto mais quente. Além disso, o equipamento faz degelo, o equipamento tem porta aberta, tem porta fechada. Quando você bota produto, você tira produto. Isso tudo vai variando a temperatura e isso é totalmente normal. Tá? Qual é a grande inovação que aconteceu nos últimos anos, que é muito interessante? É a combinação de sensores cada vez mais simples, cada vez mais baratos, cada vez mais fáceis de implantar e que funcionam à base de bateria, que podem durar 5, 10 anos. Então, você tira esse elemento de complexidade, junto com inteligência artificial, que pega essa quantidade de informação, milhares ou centenas de milhares de sensores, e consegue identificar padrões de funcionamento correto e de funcionamento falho.
Então, quando você combina o IoT com a inteligência artificial, você consegue gerar para o cliente uma coisa que ele nunca conseguiu, que é uma informação que ajude ele no processo de gestão. Hoje, o setor trabalha, que a gente chama de. Tem um termo em inglês chamado run to failure. Funciona até quebrar. Então, você deixa aquele equipamento, você bota um equipamento de boa qualidade, não sei o quê, e você vai operando ele, vai ter uma hora que ele vai parar de funcionar. Com esse tipo de tecnologia, tá, você consegue trabalhar de forma preditiva. O que significa isso? Em vez de você deixar o equipamento quebrar, ou em vez de você ficar parando o equipamento para fazer preventiva o tempo todo, que gasta dinheiro, você coloca sensores e você consegue, baseado nessas informações, identificar o momento certo de parar o equipamento. Ou identificar com antecedência que o equipamento não está performando corretamente, que ele vai gerar uma quebra, ou que ele está custando mais caro que ele deveria estar custando, ele não está entregando a temperatura correta e daí por diante. Então, isso é uma revolução, é uma coisa que vai estar em todos os equipamentos no futuro, então isso é um caminho sem volta. E aí, o que a gente fez foi juntar essa tecnologia com uma aplicação específica para a gestão do frio. Bacana, bacana, bastante interessante essa sua colocação. E aí, quando nós falamos desses pontos, e aí você traz principalmente essa parte da manutenção, que é realmente alguma coisa interessante e é uma vantagem para as organizações, até porque quando você monitora isso, você pode ter um aumento de vendas, né? Um aumento de receita e até redução de perdas. E aí eu queria trazer um ponto. Quais são os tipos de produtos que podem ser monitorados? Você citou lá no início a parte da carne, do iogurte. A conservadora de sorvete também pode entrar nesse quesito, o Paulo. E outra coisa, e os produtos farmacêuticos? Então, acho que qualquer produto pode ser monitorado. É, e quanto mais sensível ele é, mais ele deve ser monitorado. Se for sorvete, é um produto. Quantas vezes você compra um sorvete no supermercado, numa loja, e o sorvete está sem qualidade? O sorvete é uma boa referência, porque ele é muito fácil de perceber. O sorvete, em poucas horas, ele perde as propriedades dele. E aí o cliente percebe de forma muito fácil que aquele produto está ruim. Então, qualquer produto pode, não só pode, como deve ser monitorado. Quantas vezes você vai comprar um chocolate e ele está todo branco? Isso é problema de temperatura. Então, isso acontece com muita frequência. O problema é que nós, consumidores, muitas vezes não ficamos sabendo. Então, a gente está comprando o produto que está comprometido, a gente usa o termo comprometido, não necessariamente está estragado, mas ele perdeu qualidade. E a gente nem sabe que a gente está comprando uma coisa, pagando caro numa coisa, sem ter a qualidade devida. Então, qualquer produto, normalmente depois eu vou mostrar os sensores, mas são sensores muito simples, que ficam próximos do produto e medem a temperatura do produto. É o frio que está chegando no produto que vai garantir a qualidade daquele produto. Fantástico, Paulo. Muito interessante os pontos que você trouxe aqui. Realmente, nós estamos finalizando a primeira parte da nossa prosa aqui, Paulo, e eu fiz a pergunta do sorvete porque eu já trabalhei na Kibon, né? Então, e é uma questão bastante interessante. Até você foi muito pontual quando você falou da oscilação, você fica abrindo a tampa da conservadora a todo momento, ou seja, você refrigera ao mesmo tempo, a partir do instante que você abre a tampa, você já perde um pouco daquele frio que está ali dentro. E tem outros detalhes, talvez não tenha muito a ver aqui com a situação nossa que nós estamos conversando, mas tem muitas conservadoras que você vai pegar sorvete e você encontra frango lá junto, né, onde o pessoal coloca para refrigerar. Por incrível que pareça, quando eu trabalhava na Kibon, a gente ia fazer auditoria nas conservadoras e a gente acabava encontrando esse tipo de coisa, o que não era muito legal e com certeza ainda deve existir. Paulo, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho de inovação no segundo tempo, principalmente porque a sua empresa, a Saios, é uma empresa inovadora e eu queria desbravar um pouco isso. Mas antes, vamos tomar uma aguinha, pode ser? Pode ser. Olha só que prosa fantástica, realmente, trazendo um tema, um assunto aqui, muitas vezes de uma alta complexidade, principalmente quando nós estamos falando de cadeia de frio. E, inclusive, o Paulo já mencionou aqui que são possibilidades
de evitar que danos maiores possam acontecer na cadeia, riscos de reputação e imagem venham a acontecer com as organizações que trabalham na cadeia do frio, tanto pela perspectiva da armazenagem, como de transporte, ou até da própria armazenagem lá no varejo, por exemplo. É interessante. Mas eu gostaria de ouvir um pouco mais pela perspectiva da inovação, porque a Scios é um serviço inovador que reduz perdas, principalmente para os comerciantes, mas também aumenta a qualidade dos alimentos, do remédio, né? Nós falamos aqui do sorvete, que afeta o consumidor final. Ninguém quer colocar um produto ruim para o consumidor consumir, até porque isso pode ser fatal ou causar um dano sério para o consumidor. Me fala um pouco mais sobre esse produto, sobre essa ideia da rastreabilidade e do controle, né? E aí um pouco mais da inteligência artificial e IoT, né? Que a gente sabe, como você falou, não é algo novo. Talvez para muita gente no Brasil isso ainda é algo a experimentar, mas eu vou deixar para você aí, para você trazer a sua experiência para conversar com as pessoas que nos acompanham aqui na Prosa com Bertalha. Paulo? Maravilha. Esse é um tema muito interessante e para mim, a grande inovação que aconteceu nesse segmento é a simplicidade, tá? Então, quando a gente pensa em automação, a gente associa com aqueles sistemas complexos, supervisórios, sistemas, equipamentos caríssimos, que falhavam, que tinha que cabear e que nunca viabilizavam. Tá? Para mim, a grande inovação é exatamente quão acessível ele é, quão barato ele é, quão fácil de implantar. Então, para você ter uma noção, a gente vem trabalhando nos últimos anos, a gente já lançou e já fabricou mais de 150 mil sensores. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de um sensorzinho nosso. Tá? Deixa para baixo. É um Bacana. sensorzinho de 20 gramas. Você cola no ponto que você quer monitorar, então tem uma fita, você cola lá, ele vai ficar de 5 a 8 anos acompanhando aquele equipamento. Tá? Então, qual é a ideia? Isso aqui você vai botar numa câmera fria, num balcão, num refrigerador, num freezer. Recentemente a gente botou até em esteira de resfriamento. Assim, qualquer coisa que mede temperatura a gente pode colocar. Você bota lá, ele tem um sensorzinho interno de temperatura que ele vai medir. Tá? É extremamente preciso, 0,1 grau G. Tá? E ele vai mandar para a nuvem, tá? Esses dados. Na nuvem, você tem os algoritmos, e aí entra a parte de inteligência artificial, que vai aprendendo qual é o comportamento daquele equipamento. Então, esse é um equipamento que faz 3, 4 degelos por dia, esse é um equipamento que a temperatura varia nessa faixa, esse é um equipamento que tem uma característica à noite, de dia, de manhã, de tarde, e aí ele vai identificar quando esse comportamento muda de padrão. E aí, normalmente, o equipamento pode ficar, sei lá, 10 dias funcionando mal. A gente já pegou caso de equipamento que ficou 6 meses funcionando mal, até alguém identificar, até ele efetivamente parar. Então, existe uma distância grande entre funcionar mal e parar. E o grande problema que hoje em dia existe hoje o mercado identifica quando o equipamento para, mas não quando ele está funcionando mal. Então, a gente consegue identificar rapidamente quando esse equipamento está funcionando mal, notifica o time de campo, tá? E aí a gente usa um critério de risco do produto. Então, para diferentes tipos de produto, a gente vai ter uma diferente alarme. Então, por exemplo, se é uma carne resfriada, você está falando de um produto de altíssimo risco. Se é um sorvete, altíssimo risco, ele vai estragar em menos de 2 horas. Se é um iogurte, demora mais tempo. Se é uma carne congelada, demora mais tempo. Então, em função do tipo de produto, do tipo de refrigeração, o sistema vai gerar um alerta para o time de campo fazer uma primeira visita e uma primeira análise do que está acontecendo. Tá? E aí, o que a gente reparou? Entre 60% e 80% dos problemas são operacionais. São problemas de dia a dia, são problemas que que está sendo gerado muitas vezes sem o time de campo perceber, tá? E que podem ser facilmente resolvidos. Entre 40% e 20% vai exigir uma visita da manutenção para resolver aquele problema. Então, o que a gente
criou de inovação foi exatamente uma metodologia, um framework para a gestão do frio de forma muito mais eficiente do que era gerido antes, tá? E com um custo muito menor. Tá? Então, são sensores de baixo custo, são sensores que não precisa cabear, não precisa instalar nada. Só isso, só o custo de cabear era uma fortuna. Tá? E aí, junto com isso, você tem esses algoritmos de inteligência artificial que filtram o que é importante e que merece atenção do que é um comportamento normal. Imagina, a gente trabalha com muitos mercados. Uma rede de 10 lojas, de 15 lojas, vai ter mais de 1.000 equipamentos. Imagina se ela tivesse que ficar olhando cada equipamento individualmente, ou olhando a temperatura daquilo. Seria totalmente inviável. Tá? A variação da temperatura é inerente a qualquer refrigerador. Esse não é o problema. O problema é quando aquela variação excede o tempo e temperatura daquele tipo de produto. E é essa identificação que a gente faz. E essa simplificação que é importante num produto para atender a demanda do mercado. Então, o pessoal fala muito, volta e meia, não preciso saber a temperatura no refrigerador. Você não precisa saber a temperatura do refrigerador. Você precisa gerenciar o seu controle, você precisa de uma solução que te ajude a garantir a temperatura do seu refrigerador. E é isso que a tecnologia tem evoluído. Então, quando você vê essa combinação de internet das coisas com IoT, com inteligência artificial, é exatamente o sensor com um operador, que é uma inteligência artificial que vai fazer o trabalho duro de identificar o que é um problema, o que é uma variação normal, o que é o dia a dia do equipamento. Olha que bacana. E aí, Paulo, eu tenho uma curiosidade aqui. Na realidade, eu tenho muitas, né? Mas eu não tenho muito tempo para, de certa forma, dirimir todas as dúvidas aqui. Mas uma delas é a seguinte: pela perspectiva do comércio, no Brasil principalmente, né? A gente sabe que existem oportunidades, grandes oportunidades em vários setores, né? A gente já mencionou alguns segmentos aqui, como o alimento, empresas de alimento que transporta, que armazena, que produz. Nós temos o varejo também. Quais são aqueles que estão mais propensos a investir em soluções como esta? E se você puder falar um range, né, uma ideia, quanto custa um sensor como esse? Depende, em termos de custo, depende muito da aplicação. Eu posso dar algumas ideias em relação a custo. A gente trabalha hoje em dia desde a fábrica, tá, até o transporte, até o centro de armazenamento, centro de distribuição, até supermercados, varejo, até restaurantes e bares. Então a gente pega a cadeia inteira do frio, e lojas também. Então a gente vê que o mercado, o supply chain, a parte mais baixa, caminhão, transportadores e fábricas, até pelo volume que eles movimentam, eles têm mais receptividade a esse tipo de tecnologia. É uma tecnologia que, às vezes, ele já tem alguma solução de automação do passado e que ele tem interesse em migrar para uma solução inovadora, uma solução inovadora e nova. E ao mesmo tempo, você tem, aonde para mim tem a grande oportunidade, que é exatamente no varejo, que hoje em dia não tem controle nenhum e que a quantidade de equipamentos inviabiliza qualquer tipo de controle manual. Então, você pensa, a gente tem supermercados com 300 equipamentos. Imagina 300 refrigeradores. É totalmente impossível de você gerenciar isso sem um tipo de tecnologia que te ajude. Então, uma loja com 300 equipamentos. Qualquer restaurante vai ter 10, 20 equipamentos. E a verdade é a seguinte: a gente trabalha muito a gente fala muito sobre prevenção de perda, esse é um ponto fundamental para a gente. Mas tem todo o lado de custo de manutenção, tem o lado de eficiência do equipamento, tem o lado de quando aquele equipamento está parado, ele para de vender. Então, imagina, você tem um restaurante, o equipamento para de funcionar na madrugada, e aí, o que você vai vender? Como é que você vai operar? Como é que você vai dar produtos para os seus clientes? Então, o refrigerador, ele é uma máquina de vendas, ele é um equipamento, é um bem de capital de qualquer um que faz parte do cold chain. Então, manter esse equipamento funcionando adequadamente é fundamental para o faturamento da rede, para a reputação da rede. Então, a gente escuta muitos feedbacks dos nossos clientes e são muito interessantes.
A gente escuta cliente falando que melhorou, diminuiu o custo de manutenção, que não tem mais chamado na madrugada, que não tem mais chamado nos feriados, que pode aproveitar o Natal em paz. A gente escuta feedback de cliente que diminuiu, zerou perda de produto e que tem muito mais visibilidade do que está acontecendo. A gente tem feedback de cliente que diminuiu o custo de manutenção e que hoje ele tem certeza do que está acontecendo, ou que diminuiu a conta de luz. Então, a gente escuta de tudo um pouco. O custo varia muito em função do tipo de estabelecimento. Então, dependendo da quantidade de equipamentos, vai custar mais. Mas depende, aí depende. Um centro de distribuição vai custar uns 2, 3, 4 mil reais. Um supermercado vai custar entre 1.000 e 2.000, às vezes até um pouco mais, dependendo do tamanho dele. Uma loja, um restaurante vai custar 500, depende do tamanho também. Então, a questão de precificação depende muito do tipo de negócio que está sendo explorado. Assim, tem um centro de distribuição gigante, o preço vai ser maior. Tem um ponto, uma loja menor, vai custar menos. Então, a tecnologia é muito flexível, tá? E nosso objetivo, é o que a gente acredita, que esse tipo de solução vai se tornar prática comum de mercado. Isso vai se tornar uma coisa que não faz sentido você ter um produto que é tão sensível e que a qualidade é tão importante e você não está garantindo que essa qualidade efetivamente está acontecendo. Então, até engraçado, e muitas vezes as pessoas depois de falar comigo, elas depois reclamam, falam, pô, eu nunca pensei nisso, agora eu vou ficar pensando. Porque a gente associa muito qualidade com marca. Uhum. E a gente tem que começar a associar também qualidade com conservação. Porque não adianta marca. A gente já viu situações daquele Kobe beef japonês que estava sendo mal conservado. Então não existe qualidade sem o fio correto. Correto, correto. E aí, Paulo, me diz uma coisa. Logicamente, você deve ter modelos diferentes. Eu fiz a pergunta de quanto custa o equipamento, você falou e tal, mas o seu modelo de negócio, aliás, falar em modelo de negócio hoje está muito em voga, ou seja, você pode, inclusive, fazer um BPO, né? Terceirizar todo esse trabalho, coloca lá os sensores para o camarada e você faz o controle disso tudo remotamente. É isso? Estou fazendo uma leitura correta? A gente, normalmente, a gente não vende os sensores, a gente faz cobrar por um serviço mensal. Legal, legal. Então, os valores que eu mencionei são valores mensais, o cliente não precisa se aborrecer com nada, e a gente a gente entrega a ferramenta, a gente entrega treinamento, a gente acompanha o engajamento do cliente no uso da ferramenta para garantir o sucesso. Então, a gente tem todo um time que a gente chama o que a gente chama de máquina de sucesso, que ajuda o cliente a usar a ferramenta. No final do dia, o que a gente está entregando para os clientes é um framework, é um processo diferente, uma metodologia de trabalho diferente. E o que a gente sente é que o primeiro a valorizar isso é o time de campo. Porque o time de campo, que é o cara que está no dia a dia lá cuidando daquele produto, daquele equipamento, ele se sente muito. Ele não tem controle dessa situação da refrigeração. Então, é uma coisa externa. Ele tem a responsabilidade, ele tem que fazer relatórios quando tem problema, ele tem que tirar produto, bota produto, ele tem que receber o pessoal de manutenção, mas ele acaba sendo um coadjuvante nessa história. O que a gente faz é empoderar esse time de campo. Poxa, não, você é parte da solução. E a gente entrega na mão dele, no celular dele, a informação certa do que ele precisa fazer para evitar a perda de um produto, para garantir a qualidade de um produto, para garantir que aquela loja dele vai estar vendendo o máximo possível, não vai estar parando por causa de equipamento. Então, a gente empodera o time operacional. Então, o pessoal pergunta, mas você é uma ferramenta de manutenção. Não somente é manutenção, mas é também de operação. Tá? A operação é parte do problema e da solução da refrigeração. Fantástico, muito legal realmente, Paulo. Eu gostei muito da sua exposição e da solução aí, acho um processo extremamente interessante. Eu li, inclusive, na mídia, o Paulo, eu acredito até que foi você quem escreveu uma frase dizendo o seguinte: nós queremos criar um selo, né, um selo da Saios, né, de tal maneira que os produtos sejam monitorados end-to-end, né, desde a fábrica até o ponto de venda. O que você quis dizer com isso para a gente finalizar nossa prosa? Acho que muito parecido com selos de orgânico, vegano, sem glúten.
que hoje em dia o consumidor exige quando vai comprar um produto, a gente acredita que o consumidor vai exigir a longo prazo a garantia da qualidade do produto. E o que a gente quer ser é esse denominador de qualidade, sinônimo de qualidade para qualquer tipo de produto perecível. Então, quando você comprar um produto no futuro que tenha qualquer marca da Saiost, seja no refrigerador, hoje os refrigeradores que a gente monitora, eles já têm a nossa marca, mas a gente quer transformar isso num sinônimo de qualidade. Pô, você pode consumir esse produto, porque esse produto está sendo monitorado, e esse parceiro, esse varejo, esse distribuidor, é uma empresa que leva isso a sério, que está preocupado com isso, que entende que parte da responsabilidade é entregar um produto na condição e qualidade correta. Que bacana, sensacional, meu caro. Nós estamos finalizando, Paulo, muito bacana realmente a prosa, você trouxe uma contribuição fantástica aqui pra gente, gratidão enorme para você, Paulo. Obrigado, Bertalha, é um prazer falar com vocês, estou sempre à disposição. Esse é um assunto muito interessante, muita oportunidade também, assim, tem muita oportunidade de mudar a forma como as coisas operam, e eu me interesso muito sempre por esse tipo de solução, inovação e como achar esse tipo de oportunidade. Muito Bacana. Obrigado aí pela Bacana, seja sempre bem-vindo, meu caro. E aqui nós pedimos mais uma vez, deixa aí o seu joinha, né? Acione o sininho, se inscreva no canal e vamos em frente, porque nós vamos ao infinito e além. E aquilo que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Abração, Paulo! Abraço, obrigado. Ao infinito e... Amém!